O Lula está perdendo as eleições para Pablo Marçal, para Bolsonaro e empatando tecnicamente com o Tarcísio, segundo a última pesquisa da Atlas Intel. E essa pesquisa traz um dado muito interessante também. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já peço para você confirmar a sua inscrição, curtir, comentar, compartilhar e ajudar esse canal a crescer. Mas um detalhe bem interessante dessa pesquisa é a popularidade do Lula, que está em queda livre. Está em 61% basicamente de pessoas que não gostam do governo Lula. E surpresa zero, correto? A gente sabe. Não tem picanha, não tem ovo, a inflação está corroendo o salário dos trabalhadores, a gente paga cada vez mais tributos, os juros estão nas alturas e por aí vai. Esse é o governo Lula. Então é absolutamente previsível. E assim, o brasileiro sabe como está o governo, sabe que o governo Lula está longe de suprir as necessidades do dia a dia. Tem um país desacreditado em tudo, né? Desacreditado na política, desacreditado da estrutura pública e desacreditado, obviamente, no Lula, que nunca teve moral para retornar à presidência e, obviamente, que ele não vai conseguir comprovar moralidade nenhuma. Então, nada mais certo do que o brasileiro estar de saco cheio e querendo tirar o Lula do poder. Porém, muito me surpreende a gente ter um concorrente como Pablo Marçal vencendo o próprio Lula. Que o Pablo Marçal, não que não seja positivo alguém estar derrotando o Lula, mas a gente até hoje, temos que ser sinceros entre nós aqui, qual que é a construção política que Pablo Marçal desenvolveu em toda a sua vida? A não ser a última participação dele na eleição de São Paulo, que foi um verdadeiro horror, né? Show de horrores. Teve cadeirada, teve acusações com documentos falsos, teve uma impugnação de candidatura e perdeu seus direitos políticos na justiça, pelo menos até o momento. E eu fico impressionado porque que, claro, a gente tem a ânsia e precisamos tirar o PT do poder, tirar a esquerda do poder. Mas a gente também tem que pensar numa direita mais pragmática e colocar alguém que tenha firmeza, força, um histórico político que não vai ser dobrado perante todas as serpentes que a gente tem na nossa república. Mas, como eu estava falando, é bem interessante, porque até Pablo Marçal, com esse currículo questionável, está vencendo o Lula. Isso comprova que o Lula realmente não é mais pessoa benquista no nosso país. E o Bolsonaro na pesquisa é complicado a gente comentar. A gente está sabendo que o Bolsonaro está sem direito político, o Bolsonaro está passando por um julgamento no STF e provavelmente estará fora das eleições. Ele pode sim ser um agente de influência em 2026. Mas sabemos que muito dificilmente, uma probabilidade assim remotíssima do Bolsonaro estar participando ele mesmo para concorrer contra o Lula ou contra qualquer outro personagem da esquerda. Mas nessa linha, a gente tem o nome mais forte, que é um dos nomes que não está, segundo a pesquisa, derrotando o Lula logo de cara. Ele está empatando tecnicamente, que é o governador Tarcísio. E Tarcísio, que diferente do Lula, que tem uma aprovação acima de 60% no estado de São Paulo, contra as mais de 50% das pessoas que reprovam o Lula no nosso governo federal, é um concorrente que já tem uma trajetória política, ele já tem uma linha de pensamento claro, a gente já consegue medir como que é o Tarcísio governando uma instituição e como que ele trata as questões do dia a dia. A gente vê São Paulo sendo modernizado, ele tem preocupações de estrutura dentro do estado, investimentos altíssimos, tanto na parte de logística, com linhas de metrô saindo da capital, indo para a grande metrópole do estado de São Paulo, com um investimento altíssimo da Baixada Santista, com um túnel submerso à água que vai ligar Santos a Guarujá, e diversos outros mecanismos administrativos de modernização da máquina pública, com diversas privatizações, concessões públicas, como foi a Sabesp, como está sendo também a gestão das escolas. Ou seja, a gente tem ideia e também o posicionamento conservador do Tarcísio totalmente alinhado, tanto politicamente quanto ideologicamente, com o eleitorado de direita do Brasil. Então ele tem muito mais credibilidade que um Pablo Marçal. Ou não, ou eu estou errado, ou você vê de outra forma. Mas assim, sinceramente, eu faço minhas orações todos os dias para que Deus ilumine os nossos votos em 2026, né? A gente, por história, fatos históricos, dados históricos, sempre temos o hábito de cometer erros, equívocos enormes, catumbantes nas eleições. A gente tem uma oportunidade de ter um direcionamento da direita. Como eu disse, o Tarcísio agora, porque ele foi citado
como uma pessoa que está empatando tecnicamente. Obviamente vamos ter outros players também à direita, outros players também à esquerda, como já citei também anteriormente, temos um partido novo sendo criado de direita, que é o Partido Missão, que vai trazer também um nome, ou não, ou vai apoiar um candidato mais centralizado, mais pragmático à direita, não sabemos. Mas a verdade é que a gente não pode se dar o luxo de errar novamente. O Brasil não precisa de mais erros. Então, se a gente não tem Bolsonaro, se a gente não tem Pablo Marçal, se a gente tem o Tarcísio, se a gente tem uma outra linha, né, da direita também através do Partido Missão, cabe em 2026 a gente somar força e fazer o possível para que o Brasil não volte para o que já passou e deu errado. Tudo que passou e não resolveu, tudo que passou e conturbou, tudo que passou e nos deu vergonha de corrupção, tudo que passou e não nos trouxe prosperidade, tem que ficar para o passado, olhar para frente e entre nós aqui, sem passar pano para político nenhum. O nosso papel agora em 2026 vai ser pragmático, colocar alguém que derrote o Lula, alguém que a gente sabe que tem mecanismos de implantar as estruturas, as mudanças estruturantes que o Brasil precisa. E qual que vai ser o nosso papel nisso? Aplaudir todo e qualquer ato? Não. Cobrar para que toda e qualquer expectativa gerada que confiou o nosso voto seja concretizada nos próximos anos. Senão, qual vai ser o nosso papel? Cobrar. É isso. É isso. Ah, não fala de Caiado, não fala de Zema. Não, eu tô falando dos principais nomes. Não quero perder tempo nesse vídeo. Mas faço mais uma súplica aqui para você. Confere se você está inscrito. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. E não vamos desistir do Brasil.